e aproximados do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho, mas eles obtiveram bom testemunho de Deus. Foi Deus que deu o bom testemunho deles. Pela fé que eles tinham em Deus, eles tinham bom testemunho como servos de Deus, e Deus deu bom testemunho deles. Uma fé genuína. Nós usamos a palavra fé aqui no Brasil em outros contextos. Eu quero explicar em que sentido eu estou usando. Às vezes alguém fala, olha, eu tenho fé que estudando, me esforçando, eu vou passar no vestibular. Em parte é fé nele mesmo. Às vezes num jogo de futebol, falta 10 minutos, se o time marcar o gol, vai ser campeão, a torcida grita, eu creio, está dizendo, eu tenho fé no meu time que vai marcar o gol. Não é isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando fé nesse sentido geral, fé em si mesmo, fé no outro, fé no time de futebol. Nós estamos falando fé em Deus, que faz com que nós tenhamos certeza do que esperamos, e Deus dá para essas pessoas testemunho de que eles são servos. Deus testemunha que eles são servos. Segundo o livro de Hebreus, fé é a convicção de fatos que não vemos, a certeza das coisas que esperamos. E por essa fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Fé é a convicção de fatos que não vemos. Tem a ver com fé em Deus. Nós não vemos Deus. Nós não vemos os seus atributos. E nós não podemos segurar em fidelidade, em promessa. Essas coisas não são palpáveis. Mas quando nós temos fé em Deus, no Deus invisível, convicção de fatos que nós não vemos, em Deus invisível, com seus atributos, o seu poder, a sua misericórdia, a sua salvação, a sua fidelidade em cumprir promessas, em responder oração, de dar livramentos. Quando nós temos fé em Deus, temos a certeza das coisas que esperamos. Por isso temos uma vida de temor, e por isso, pelas respostas de Deus, livramento de Deus, bênçãos de Deus, Deus está dando testemunho de que essa pessoa é de fato um servo. Hebreus 11, de 1 a 3. Hebreus 11, verso de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, verso 3, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. É dessa fé que nós estamos falando. A fé em Deus, convicção de fatos que nós não vemos. Nós não vemos Deus. Nós não vemos Deus com as suas qualidades. Ele está tão próximo, como diz Paulo em Atos 17, quando ele pregou ali em Atenas, ele está tão próximo, como se tateando nós pudéssemos tocá-lo, mas nós não conseguimos tocá-lo, porque ele não é o mundo material que ele criou. Ele não é as coisas criadas. Ele é o Criador, ele é imanente, está muito próximo, mas ele é transcendente, não conseguimos tocá-lo, mas ele está muito próximo. O Senhor está aqui nesse momento, ele está muito próximo, mas nós não conseguimos tocá-lo. Quando nós temos convicção de fatos que nós não vemos, convicção de que Deus é Deus, com as suas qualidades, sua fidelidade, temos certeza das coisas que esperamos. Não vamos desviar, não vamos desanimar, vamos orar, vamos louvar, vamos crer, vamos nos deleitar em Deus, vamos esperar, porque nós temos convicção de coisas que não vemos, certeza de coisas que esperamos. Pela fé sabemos que todas as coisas visíveis
foram criadas pelo Deus invisível, e o Deus invisível está muito próximo, ele é imanente, mas nós não conseguimos tocá-lo, porque ele é transcendente, mas ele é real, e nós podemos, ao crer nele, ter certeza das coisas que nós esperamos. A partir dessa definição e dessa explicação, o autor de Hebreus passou a ilustrar esses antigos que obtiveram bom testemunho da parte de Deus, que eles eram servos mesmos, que eles criam mesmo, enquanto no dia a dia da vida deles, eles tinham bom testemunho como crentes. Mas aqui estamos falando de Deus dar bom testemunho da pessoa. A partir desse momento ele passa a ilustrar. Primeira pessoa que ele ilustra é Abel. Pela fé, estamos falando esta fé. Não é fé no próximo, não é fé no time de futebol, não é fé em si mesmo, fé no Deus invisível. Convicção de fatos que não vemos, certeza do que nós esperamos. Fé no Deus invisível, fé em Deus, certeza do que espera. Pela fé, Abel, que conhecia Deus, andava com Deus, temia Deus, deu uma oferta que Deus aceitou. Caim deu uma oferta que Deus não aceitou. E qual que é a diferença? A diferença não está na oferta. Alguns dizem assim, olha, porque Abel ofereceu dos animais, porque ele era da pecuária, digamos assim. Olha, Caim ofereceu dos frutos da terra, não pesou muito, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A nossa vida de oração é oferta, a nossa vida de louvor é oferta, a nossa obediência é oferta, o que damos como oferta é oferta, e Deus vai aceitar ofertas dos seus servos. Mas as ofertas não vão comprar Deus. Se Deus aceitasse a oferta de Caim, que não temia Deus, não cria em Deus, tinha apenas uma aparência de religiosidade, Deus estava à venda, ele não está à venda. Se nós invertêssemos, Abel daria dos frutos da terra e Caim daria dos animais, daria certo do mesmo jeito para Abel. Deus teria recebido. Porque a diferença não estava na oferta, a diferença estava na fé. Pela fé, Abel fez uma oferta a Deus e Deus recebeu. Fé no Deus invisível, certeza do que espera. Por isso andava com Deus, por isso temia. E quando Deus aceitou a oferta de Abel, Deus estava dando testemunho, esse aqui é meu servo mesmo. Quando ele rejeitou a de Caim, ele estava dizendo, esse aqui não é meu servo. Porque a diferença não estava na oferta, estava em ser servo ou não ser servo. Estava em crer em Deus ou não crer em Deus. Crer em Deus e ter certeza do que espera e teme a Deus, ou está longe de Deus, com uma aparência de religiosidade, mas sem Deus. Posteriormente, quando Deus deu a lei de Moisés, as 5 ofertas principais eram holocausto, oferta pelo pecado, oferta pela culpa do pecado, oferta pacífica ou de comunhão e oferta de cereais. Deus aceitava cereais. Então, quando Caim foi rejeitado, não foi rejeitado pela oferta, foi rejeitado pela incredulidade, pela falta de temor de Deus, porque não andava com Deus, mas fingia estar andando. Então fez uma oferta que Deus não podia receber. Quantas vezes nós lemos no Velho Testamento, Deus falando, eu não gosto dos sacrifícios de vocês, eu não gosto do ajuntamento religioso de vocês, Isaías 1, e Samuel disse para Saul, obedecer é melhor do que sacrificar. Então Deus não estava em primeiro lugar atrás de oferta. Deus não é pobre, Deus não paga aluguel, Deus não faz compra, Ele não está em primeiro lugar atrás de oferta. Ele está atrás de servos obedientes que temam a Deus e creem nele. Aí ele aceita as ofertas, e vai ser tudo oferta. Oração é oferta, louvor é oferta, fidelidade é oferta, amar a Deus e amar o próximo é oferta, dar dinheiro é oferta também, qualquer outra coisa é oferta também, porque é de um servo de Deus.
Mas se tiver aparência de religiosidade, Deus não aceita nada, nem a oração, nem o louvor, nem o dinheiro, nem se fosse animal, nem se fosse cereal, porque Deus não está à venda. Verso 4, pela fé, estamos falando aqui, fé, convicção de fatos que não vêm, fé no Deus invisível, Criador dos céus e da terra. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. E a excelência não está na oferta, a excelência não está no sacrifício, a excelência está no fato que ele cria em Deus e andava com Deus. Por isso, o verso continua dizendo, Nova Almeida atualizada, estamos na mesma tradução aí, pela qual obteve testemunho de ser justo. Quando ele oferta e Deus recebe, quando Deus recebe, Deus estava dando bom testemunho, Abel é justo. Por isso o resto do verso continua dizendo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. As ofertas, quando aceitas por Deus, indicavam que Abel era aceito por Deus, que ele era justo, ele temia Deus, ele cria no Deus invisível, convicção de fatos que não vê, e tinha certeza do que esperava. De Deus vem a bênção, de Deus vem o perdão, de Deus vem a salvação, de Deus vem o livramento. Aí ele temia Deus. Aí a sua oração é aceita, seu louvor era aceito, sua oferta era aceita. Caim não temia Deus, a oferta não foi aceita, não temendo a Deus, matou o seu irmão que era justo, e o seu irmão, mesmo após a morte, dá testemunho até hoje de que ele tinha a aprovação de Deus. E o irmão dele, morto, está lá no paraíso esperando a 7ª trombeta tocar, porque ele é do Senhor e ele foi salvo. Então, fé, nós estamos falando de fé, fé da Bíblia, fé que vai agradar a Deus. Fé que agrada a Deus, não é fé em si mesmo, não é fé no time de futebol, não é fé na metodologia, é fé no Deus invisível, convicção de fatos que não se veem, que nos dá certeza das coisas que esperamos, e por isso tememos a Deus e andamos com Deus. Deus dá testemunho daquele que crê, ao ouvir oração, ao abençoar, ao livrar, ao cuidar. Deus dá testemunho, ali tem um servo meu, e quando Deus usa esse servo, abençoa esse servo, esse mover de Deus na vida da pessoa, é Deus falando, tem a minha aprovação, ele é o meu servo. O segundo exemplo que ele dá, esse aqui, pela fé. Observa que ele sempre começa pela fé, mas não é essa a definição de fé da sociedade brasileira, é fé em Deus. Convicção de fatos que não vêm, nós não vemos Deus, mas quando nós o conhecemos, quando andamos com Ele, temos certeza das coisas que esperamos, temos certeza, nossos pecados estão perdoados, temos certeza, eu tenho vida eterna, eu tenho certeza, eu sou salvo, eu tenho certeza, os anjos de Deus acampam ao meu redor, eu tenho certeza, a vida é dom de Deus, eu tenho certeza, eu respiro por causa de Deus, eu existo por causa de Deus, Ele me ama e está comigo, eu tenho certeza do futuro, me espera uma pátria celestial, uma cidade que Deus é o arquiteto e o construtor, está à minha espera, eu tenho certeza. Se eu for arrebatado, eu vou para lá. Se eu morrer e for para o paraíso, quando a 7ª trombeta tocar, eu vou ressuscitar e eu vou para lá. Eu tenho certeza. A fé é convicção de fatos que não se veem. Nós não vemos Deus, seus atributos e qualidades, sua fidelidade, não podemos tocar, não é material, mas temos certeza daquilo que esperamos, pois Deus existe e Deus é fiel. Pela fé, verso 5, pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, foi arrebatado que nem Elias.
não foi achado, porque Deus o havia levado para as regiões celestiais. Veja o resto do verso. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Quem que deu testemunho? Quem que dava testemunho de que Enoque agradava a Deus? O próprio Deus. Quando Deus o arrebatou, Deus disse: aqui está um servo que se agrada de mim, se agrada da minha presença, se agrada de me louvar, agrada de adorar, agrada de obedecer, agrada de estar comigo. Aqui está um servo que me agrada, que se agrada de mim. Aí Deus o leva. Quando Deus o leva, Deus estava dando testemunho: Enoque me amava, Enoque andava comigo, Enoque não orava por obrigação, Enoque não adorava por obrigação, Enoque não era religioso, fingia que era crente, mas não era crente. Enoque era do Senhor, amava a Deus. E evidentemente que no dia a dia ele tinha testemunho bom, mas quando Deus arrebata, Deus está dizendo: é o meu servo que se agradava em mim. Pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Bom testemunho de Deus. Deus que deu bom testemunho deles, ao aceitar a oferta de Abel, ao arrebatar Enoque, Deus estava dando testemunho de que eles eram servos. Estamos falando de uma fé diferente. Nós caminhamos aí, o dia a dia, com conceitos muito subjetivos, abstratos de fé, e a fé da cultura brasileira não é a fé da Bíblia. É muito comum o pessoal falar: eu creio. Qualquer cantor aí diz que crê, qualquer pessoa fala que crê, qualquer pessoa fala que tem fé, mas nós não estamos falando da fé como na cultura brasileira. Nós estamos falando fé da Bíblia, de Hebreus 11 é convicção de fatos que não vemos. Deus existe, é real, amoroso, fiel, certeza do que eu posso esperar dele, promessa de perdão, de salvação, de uma pátria celestial, do Espírito Santo, da presença de Deus, que Deus é fiel, existe. Aí quando nós cremos, vamos andar com Deus como Abel, vamos andar com Deus como Enoque. Ei, lá os antigos, muito antes de Israel, muito antes da Bíblia, antigos andaram com Deus. Aí ele chega no verso 6, no famoso verso 6, Nova Almeida atualizada, Hebreus 11, verso 6, dessa fé que ele está falando, hein? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quem anda com Deus tem que crer que Ele existe. Quem anda com Deus e tem fé em Deus, tem convicção de fato que não vê. Deus é Deus, Ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Não é recompensa do mérito, não é recompensa porque você é mais santo, não é recompensa porque a fé é maior ou menor, porque Deus não vai avaliar por isso. Se Ele avaliar por mais fé, mais santo, menos santo, quando nós chegarmos no céu, Ele vai ter que dar umas medalhas para nós. Esse é o mais santinho, esse é o que crê mais. Deus não vai dar medalha para ninguém. É recompensa da graça de Deus. Quando nós cremos, Ele recompensa com perdão. Quando nós cremos, Ele recompensa com vida eterna pela graça dEle. Quando nós cremos, Ele recompensa com o Espírito Santo, que é pela graça dEle. Quando nós cremos, Ele recompensa com livramentos, orações, com dons do Espírito, fruto do Espírito, que é pela graça dEle em Cristo Jesus. Quando nós cremos, nós temos certeza daquilo que esperamos e vamos ser agraciados. É recompensa da graça de Deus. Não é recompensa porque orou mais, orou menos. Ainda que orar bastante, estar na presença de Deus, se deleitar em Deus é muito bom, mas não será por esse critério. Será pelo critério que, crendo em Deus, se deleitando em Deus,
estando em Deus, gastando tempo com Deus, tem recompensa da graça daquele que se deleita em Deus. Fé é convicção de fatos que não vemos. Deus na sua realidade, que nos dá certeza do que esperamos. Por isso ele disse, sem fé em Deus, é impossível agradá-lo. Aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe, Ele recompensa aqueles que o buscam, Ele ouve a oração daqueles que o buscam, Ele abençoa aqueles que o buscam, Ele sempre o fará segundo a sua graça, seu amor e a sua misericórdia. O que o autor de Hebreus está fazendo? Ele está ilustrando pessoas que realmente creram, e pela fé os antigos obtiveram o bom testemunho da parte de Deus. Abel recebeu o bom testemunho quando Deus recebeu a oferta. Enoque recebeu o bom testemunho quando Deus arrebatou. E é isso que ele está dizendo. Não mudou nada. É desde sempre. Não mudou nada. Se nós quisermos obter bom testemunho de Deus, que se quisermos ser aprovados por Deus, renovados por Deus, abençoados por Deus, é a mesma história, é viver que nem Abel, é viver que nem Enoque, é viver que nem os antigos, não tem novidade. Jesus nem tinha morrido na cruz, mas eles amavam a Deus, eles criam em Deus. Tinha promessas, a primeira vinda de Jesus, a segunda vinda de Jesus, ainda iam ser cumpridas. E a promessa da pátria celestial ainda vai ser cumprida. Mas quem crê tem certeza do que espera. Tem certeza, Jesus vai nascer, já nasceu. Tem certeza, Ele vai voltar, não voltou ainda. Tem certeza, eu vou para Nova Jerusalém. Tem certeza, tem certeza. Aí ele ilustra pelo terceiro personagem. Verso 7, pela fé, você começa sempre pela fé, mas essa fé aqui que eu estou falando, convicção de fatos que não vêm, fé no Deus invisível, certeza de coisas que esperam. Com essa fé, os antigos obtiveram um bom testemunho da parte de Deus. Verso 7, pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Mesma coisa, Noé, Enoque, Abel, é a mesma coisa, sendo temente a Deus. Sendo temente a Deus. Tinha convicção de fatos que não se veem, andava com Deus, adorava a Deus, cria em Deus, tinha certeza do que esperar, de Deus vem tudo e por isso temia Deus. Num dado momento esse Deus ainda falou, vai ter dilúvio, crendo no Deus vivo, convicção de fatos que não se veem, tinha certeza do que esperava, de Deus vem tudo. Agora Deus falou que vem dilúvio, vem mesmo. Vem mesmo. Quem tem fé, tem certeza. O mundo pode estar dizendo, Deus não existe, quem tem fé tem certeza. O mundo pode falar e zombar, Jesus não vai voltar, quem tem fé tem certeza. O mundo pode estar, não sei não, se tem céu ou inferno, quem tem fé tem certeza. Noé tinha certeza. Do Deus vivo vem todas as coisas, por isso é temente. Num dado momento Deus falou, vai ter um dilúvio, pensa num chuvão maior do que em São Paulo, pensa num chuvão, tinha certeza, fez a arca e recebeu a bênção de ter a sua vida e da sua família preservada naquela arca. Eu e você, todos nós somos descendentes de Noé, dos seus 3 filhos e de suas noras, porque ele tinha fé, ele tinha certeza do que esperar. Deus falou que vai ter dilúvio, vai ter dilúvio. Quando Deus preserva Noé e a sua família, Deus está dando bom testemunho, ali está um servo meu. Essa sociedade dos dias de Noé estava totalmente perdida. Na idolatria, na promiscuidade, na violência, todo mundo estava matando todo mundo, e o Senhor disse que tinha que acabar com aquela humanidade, que tinha atingido aquele nível de corrupção,
Mas Noé, que tinha fé genuína no Deus vivo, certeza do que esperar, temia Deus, pois sabia que as bênçãos de Deus não eram só para essa terra, mas era também para a eternidade. E nessa comunhão com Deus, recebeu a revelação do dilúvio, tendo esta fé genuína, não teve dúvida nenhuma. Estava construindo uma tremenda de uma arca na terra seca. Uma tremenda de uma arca no lugar que não tinha cabimento. Não estava nem perto da praia, não tinha nem como jogar aquela arca em algum lugar para navegar. Mas o dilúvio vem aí. Aí o Senhor falou, olha, entra na arca que o dilúvio está chegando. Não teve dúvida nenhuma, certeza do que esperava. Para construir a arca, o dilúvio vem. É para entrar na arca, o dilúvio vai vir. Não ficou, para entrar agora, entrar daqui a pouco, é da tua vontade que eu entro, da tua vontade que eu não entro. Tinha certeza que era para construir, tinha certeza que era para entrar, e assim Deus preservou a vida dele. O autor de Hebreus vai continuar então com muitos exemplos, vários deles agora eu vou citar por cima, gastar um pouco mais tempo agora com Abraão. Pela fé, Deus se revela a Abraão, não tinha Bíblia escrita, não foi evangelizado. Deus se revela a Abraão pela fé, ele tem que peregrinar sem saber para onde ir, tendo fé no Deus invisível, certeza do que espera, foi peregrinar sem saber e encontrou a terra prometida. Depois continuou andando com Deus. Pela fé, recebeu um filho com 100 anos de idade, sua esposa com 90 anos de idade, quando Deus renovou biologicamente os corpos de Abraão e Sara, e eles tiveram um filho. Pela fé, ele viveu tempo suficiente de ver esse filho casar, e os 2 netos, Isaac e Jacó, ele só morreu quando os netos tinham 15 anos de idade. Tudo isso pela fé. Fé é convicção de fatos que não vemos Deus, seus atributos, seu poder, sua fidelidade, não podemos tocar. Deus está muito presente, ele é imanente, mas não conseguimos tocá-lo, ele é transcendente, mas ele está aqui, ele está muito próximo e nós podemos andar com ele. Andando com Deus, viu a proteção de Deus na viagem, viu a terra prometida, os rebanhos se multiplicaram, era um homem rico, era um homem abençoado, teve filho com 100 anos de idade, viveu muitos outros anos, o filho cresceu, conseguiu ver os netos. Numa certa ocasião, Deus disse, sacrifique Isaac. Abraão tinha fé. Se Deus disse que eu ia ter um filho, que eu não podia ter um filho, agora está mandando eu sacrificar, mas ele prometeu que eu vou ter uma descendência numerosa por meio de Isaac, certeza do que espera. Se ele prometeu, então eu vou ter. Mas você está mandando matar porque vai ressuscitar o moço. Isso é fé. Versos 8 e 9, vamos ler? Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Verso 9, pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Verso 10 é importante. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Presta bem atenção nisso aqui. Todos esses homens de Deus foram abençoados. Abel era abençoado, mesmo depois de morto, dá testemunho. Enoque subiu aos céus. Noé foi preservado com a sua família, todos eles abençoados. Abraão achou a terra prometida, os rebanhos de Abraão se multiplicaram, ele venceu as guerras, ele teve um filho na idade avançada, todos eles abençoados. Mas nenhum deles viu a cidade que Deus é o arquiteto e o construtor. Todos eles morreram esperando o cumprimento dessa promessa. Eu e você também não vimos a cidade que Deus é o arquiteto e o construtor. Eu e você, se não formos arrebatados, vamos morrer esperando essa promessa. Eu e você, como Abel, Enoque,
Noé, Abraão e muitos outros que ele cita no capítulo, nós vamos morrer tendo certeza de que a nova Jerusalém existe. Isso é fé. Convicção de fatos que não vemos, certeza do que nós esperamos. No momento certo vai ter a plenitude do reino de Deus, mas a plenitude do reino de Deus não chegou ainda. Nesse sentido, todos eles morreram esperando a promessa. Nesse sentido, eu e você possivelmente vamos morrer esperando a promessa. Não quer dizer que no curto prazo aqui da nossa existência na terra não teremos muitas bênçãos. Teremos muitas bênçãos. Abraão teve, Enoque teve, Noé teve, Abel teve, mas nós vamos morrer esperando a promessa da plenitude do reino de Deus. Com detalhe, quem tem fé tem certeza. Irmãos, eu tenho certeza, absoluta certeza. Eu tenho absoluta certeza que eu sou salvo, eu tenho absoluta certeza da vida eterna, eu tenho absoluta certeza do paraíso, eu tenho absoluta certeza de tudo que a Bíblia diz, eu tenho absoluta certeza que a 7ª trombeta vai tocar, que os mortos em Cristo, eu estou dentro, vão ressuscitar. Eu tenho absoluta certeza que quando Jesus voltar, eu vou voltar com ele. Eu tenho absoluta certeza que a hora que eu for para entrar na Nova Jerusalém, eu estou dentro. Fé é convicção de fatos que não veem, que Deus é Deus, e a certeza das coisas que espera. Então mata Isaac, vou matar, porque Deus vai ressuscitá-lo. É o próximo verso que eu vou pular aí, verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Verso 18, do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaque. Verso 18, Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Deus mandou sacrificar um moço que nasceu no milagre, e Deus disse que ia ter uma descendência. Isso aqui é fé, certeza do que espera. Se Deus me der um filho, Ele vai me dar uma descendência por meio desse filho. Agora Ele está falando, sacrifica o filho, Ele vai ressuscitar, não dá outra. Eu tenho certeza que eu vou ter uma descendência a partir de Isaac, eu tenho certeza. Essa ordem de Deus sacrificar não faz sentido nenhum, mas eu tenho certeza, isso é fé. Claro que ele não ia precisar sacrificar, era um teste ali que Deus estava fazendo. Mesmo que ele falhasse no teste, eu acho que Isaac não ia morrer, mas é muito interessante isso. Bom, ele vai continuar, então, dando outros exemplos. Pela fé, Isaac abençoou seus filhos antes de morrer. Pela fé, Jacó abençoou seus filhos, até os 2 filhos de José, porque ele sabia. Deus disse, vocês terão uma descendência numerosa, vocês terão uma descendência abençoada, certeza do que espera. Eu vou morrer, não vai ter tempo de eu ver a descendência, mas Deus falou, Ele vai cumprir. Deus falou, Ele vai cumprir. Todos esses foram muito abençoados, e todos esses tinham certeza da plenitude do reino de Deus. Todos esses tinham certeza de uma cidade que Deus é o arquiteto e o construtor, preparada para nós. E assim eles andaram com Deus, e Deus dava testemunho que eles eram servos, cada vez que abençoava, cada vez que ouvia oração, cada vez que dava um livramento. Deus estava dando testemunho, é meu servo, isso aí me agrada. Sem fé é impossível agradar a Deus, esse aí me agrada. Ele sabe que eu existo, Ele sabe que eu sou santo, Ele sabe que eu sou fiel, e Ele tem certeza daquilo que espera, Ele tem certeza que eu cumprirei as promessas, Ele tem certeza da salvação, Ele tem certeza das bênçãos, Ele tem certeza que a existência vem de Deus, Ele tem certeza que aquilo que Deus tem, que eu tenho para a eternidade para Ele, Ele vai receber. Ele tem certeza, Ele anda comigo. Olha, isso em Hebreus 11 é muito significativo, porque ele estava exortando os hebreus a não desviarem. Então ele estava dizendo, olha, vai ver que vocês não têm fé mesmo, né? Porque quem tem fé não desvia, que nem vocês estão querendo desviar. Bom, ele vai dar muitos exemplos. Se você pensar em Moisés, inúmeras situações de Moisés ilustram essa definição. Fé é convicção de fatos que não vê,
Moisés tinha certeza que Deus é Deus. Certeza das coisas que esperam. Deus falou que ia ter a primeira praga, certeza das coisas que esperam. Ia ter a primeira, ia ter a segunda, ia ter a terceira, e o faraó, Deus está falando isso, vai ter a praga tal. E tinha a praga tal, certeza. Deus deu a certeza que, Deus disse que ia tirá-los, certeza, Deus vai nos tirar do Egito. Deus, lá no deserto, certeza, Ele vai nos manter vivos, certeza. Então Moisés tinha fé genuína, que trazia fé genuína em Deus, convicção de fatos que não se veem, Deus invisível, certeza do que espera. E cada vez que Deus operava, Deus estava dando testemunho de que Moisés era servo de Deus. Mas de Moisés vamos ler somente um exemplo. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa judaica. Tinha que ter fé, né? 10ª praga. Então o anjo do Senhor vai passar, vai morrer os primogênitos, mas fala para as famílias israelitas celebrar a Páscoa assim, assim, assim. Era a primeira Páscoa. Deu todas as instruções, tem que fazer assim, assim, no final da tarde, família reunida, vai matar o cordeiro assim, 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 vai comer assim, 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 vai pegar o sangue e passar nos umbrais da porta. A gente tem que ter fé, né? Por quê? Porque se você fizer isso, o primogênito não vai morrer. Mas pela fé, ele celebrou a Páscoa, pela fé, ele obedeceu, porque a fé é a convicção de fatos que a gente não vê, é a certeza que Deus é Deus, é a convicção de que Deus é Deus, é a certeza do que espera. Se Deus falou que vai ter a 10ª praga, vai ter a 10ª praga. Se Deus falou, celebra a Páscoa judaica assim, 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 passa o sangue nos umbrais, nos portais e na porta, não vai morrer, não vai morrer. Pela fé celebrou a Páscoa judaica. Deixa eu ler esse verso aqui, está no verso 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Assim ele foi ilustrando que o que é fé, ele definiu o que é fé, ele foi ilustrando que os antigos tiveram fé, e pela fé em Deus, Deus deu bom testemunho que eles eram servos. Todos eles foram muito bem abençoados. Vai citar muitos outros aqui que nós não vamos ler, ele vai citar aqueles que creram e tiveram grandes livramentos, ele vai citar aqueles que creram, sofreram, foram perseguidos, ele vai citar também que teve aqueles que foram cerrados ao meio. Diz a tradição judaica que o rei Manassés teria matado o profeta Isaías cerrando no meio, não temos certeza, mas é o único que a tradição judaica diz que aconteceu. Ele vai então citar muitos outros, mas pensando somente nesses, quantas vezes ele tinha certeza do que esperar e Deus cumpriu. Moisés, faça uma serpente de bronze, assim, 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 levanta a serpente, o povo vai ser curado. Fazia a serpente, levantava a serpente e o povo era curado. O que é fé? Convicção de fatos que não vemos. Deus é Deus. Certeza do que espera. Ele cumpre a palavra, ele é fiel, ele perdoa, ele salva, ele protege. Vida vem dele, vida física e vida eterna vem dele. Quando o crente morre, irmãos, é triste porque está separando dos parentes. Então, o funeral é meio triste, todo mundo chora. Mas quer saber? Tem vida eterna em Cristo Jesus. Certeza do que espera. E tem, durante a vida, tem muitas respostas de Deus, e antes de morrer, tem certeza da vida eterna, tem certeza que vai para a pátria celestial, tem certeza que vai para a cidade que Deus é o arquiteto e o construtor, tem certeza, por isso anda com Deus e teme a Deus. Vamos ler um verso que em princípio parece muito difícil, é o verso 13. Vamos ler até o 16, presta bem atenção. Todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Presta bem atenção, não é que não obtiveram promessa nenhuma.
Abraão obteve a promessa de que ia ser guiado e chegou. Abraão obteve promessas de que ia ter uma vida próspera e teve. Abraão obteve a promessa que ia ter um filho, viu o filho casar, viu os netos. Noé obteve a promessa e a bênção de entrar na arca. Todos eles foram muito abençoados. Nenhum deles viu a pátria celestial. Todos eles morreram esperando o cumprimento da promessa de que vão ter uma eternidade com Deus na pátria celestial, enquanto isso estão no paraíso. Por isso que o texto continua dizendo, verso 14, Hebreus 11, 14. Eles então confessavam que eram peregrinos estrangeiros, esse período aqui na terra é passageiro, a gente vive de 70 a 90 anos, peregrinos, nós somos peregrinos aqui, irmão. Nós estamos rodando aqui 70 a 90 anos, batendo perninha aqui, vai no Brás, vai na 25 de março, vai no Tamboré, vai no Catarina, é de 70 a 90 anos só que você vai fazer isso. Bateu perninha, aí você vai para a presença de Deus, porque você é peregrino estrangeiro. Verso 14. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Verso 15. E se na verdade se lembrassem daquela da onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Verso 16. Mas agora desejo uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Irmão, você gosta de bater perninha? Subir em morro, eu gosto. Fazer trilha, eu gosto. Vai no Tamboré, gosto também. Vai tomar sorvete, gosto também. Vai no Catarina, gosto também. Tudo isso aí é passageiro. Nós somos peregrinos. Nosso destino final é a cidade celestial, a qual Deus é o construtor, é o arquiteto. Nesse sentido, eu e você vamos morrer esperando o cumprimento da promessa, a menos que a gente seja arrebatado aqui no período dessa vida. Todos eles falam, eu sou peregrino, eu sou passageiro. As bênçãos aqui em Israel é passageiro. Abraão, ter rebanho aqui é passageiro. Ter carro aqui é passageiro, ter casa aqui é passageiro, ter saúde aqui é passageiro, ter vida aqui na terra é passageiro. Eu estou indo para a pátria celestial. Certeza daquilo que espera. O crente que conhece o Senhor, a palavra de Deus, não tem prazer na morte. A morte é chamada de inimigo, até porque antes de morrer dói muito. As pessoas costumam sofrer para morrer, ninguém gosta e a Bíblia chama isso de inimigo. Mas eu quero dizer para você que em Cristo Jesus é o inimigo derrotado. Nele nós temos a vida eterna e nós somos peregrinos. Peregrinos, isso aqui vai passar. Esse tempo aqui na terra que dure 70, 80, 90, 100 anos, vai passar e nós estamos indo para a pátria celestial. Fé é convicção de fatos que não vemos. Deus existe, é fiel, Ele perdoa, Ele dá vida eterna, a presença dEle nos acompanha, Ele dá dons do Espírito, que tem utilidade aqui na terra. Quem vai precisar de profecia na Nova Jerusalém? Quem vai precisar de libertação na Nova Jerusalém? Quem vai precisar ter sonho de Deus na Nova Jerusalém? O único dom que vai durar, 1 Coríntios 13, é o dom do amor. Esse não passa. Esse é o dom mais importante, ele é bem invisível, hein? Porque se tiver um milagre do cego aqui, do paralítico, você vê. O amor é invisível, mas o amor de Deus é real, e esse amor que vai durar. Quando você orar pelos dons do Espírito, não esqueça que amor é o principal. Ele é invisível, mas ele é o principal. Que quem ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, cumpre a lei. Esse é o principal. Às vezes a gente quer cura, quer milagre, quer libertação, brigando com todo mundo. Ei, qual a importância disso aí? Na Nova Jerusalém, nós vamos ter o amor perfeito de Deus, da presença de Deus. Quem tem fé tem certeza das coisas que esperam. Deus me ama, Ele perdoa os meus pecados, Ele é digno de honra e de glória, Ele é santo.
Não tem nada mais importante na vida do que conhecê-lo, amá-lo e caminhar com ele. Não tem nada melhor. Eu sou peregrino aqui na terra. Por fim, eu vou para a presença dele. Por fim, eu vou entrar na cidade, que ele é o arquiteto e o construtor. Por fim, nele eu já tenho vida eterna. E eu vou para a presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Isso é fé. Convicção de fatos que não vemos, Deus existe, certeza do que esperar em termos de salvação, promessas, porque Deus é Deus, aleluia. Quem quer ter essa fé nos dá prazer na presença de Deus, essa fé nos dá prazer na Bíblia, essa fé nos dá prazer na adoração, essa fé nos dá prazer em ser servo de Deus, essa fé da convicção que tira o medo. Tira o medo, Ele está comigo em todos os momentos, Ele está comigo no vale da sombra da morte, Ele está comigo nessa vida, e a hora que eu passar para o além, Ele está comigo também, Ele vai me levar para a Nova Jerusalém. Essa fé tira o medo, essa fé faz a gente andar com Deus. Abel, olha que crente pode ter problema, hein? Você pode ter um irmão problemático. Abel, o irmão dele matou ele. Que família, meu Deus, pelo amor de Deus. A gente tem problema na família, mas tem um assassino na família que quer matar a gente. Mas isso não tirou de Abel nada. Quando nós cremos em Deus, temos certeza daquilo que esperamos. Pode ter um assassino na família, não vai mudar nada. Você pode viver numa cultura contra o Evangelho, que está cheio de lugares assim no mundo, não vai mudar nada. Deus é Deus, aleluia. Quem quer orar por essa fé, vamos chamar todo mundo aqui para frente. Vou fazer um clamor aqui de crente, aí vou, assim, de crente, né, que crê que acabei de pregar de fé, então o clamor vai ser de crente, tá? Porque não dá para falar da fé e orar sem fé. Vou orar com fé aqui, em nome de Jesus. Mas eu quero chamar para você orar por fé também. O pessoal do louvor também pode vir também, quem sabe, né? Amém, aleluia. Vem todo mundo aqui. Pastor Ailda pode vir também, fica uns 5 metros para trás, que está usando máscara. Mas aí vem todo mundo, os diáconos. Amém, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Vamos orar por fé. Cadê a urna também, quando tiver... Cadê a urna? Porque a gente, falando de fé, né, irmão? A gente tem que orar, né? Tem que crer. Vamos orar. Amém? Vou baixar minha cabeça. Se coloque na presença de Deus. Aleluia. Não tem como substituir o que Deus espera de você. Deus espera um relacionamento pessoal como filha e filho de Deus. Não tem como substituir. Você vai precisar andar com Deus como Enoque, vai ter que andar com Deus como Noé, vai ter que andar com Deus como Abel, vai ter que andar com Deus como Abraão, como Moisés, como Isaac, Jacó. Não tem jeito, vai ter que andar com Deus. E cada um vai ter que andar com Deus na sua vida de oração, de leitura da Bíblia. Eu vou orar por isso. Quando eu estiver orando pela sua vida pessoal com Deus, eu vou orar para Deus te agraciar com essa fé que te dá certeza do que espera e vai tirar de você o medo, todo medo. Tem gente que tem medo de que, Deus não me ama. É um medo interior, Ele não me ama. Não, Ele te ama. Eu acho que Deus não ouve minhas orações. Ele ouve. Ou parece que Ele não vai cumprir. Não, vai cumprir. Ele tem para você a pátria celestial e a certeza da salvação em Jesus. Ele tem um Espírito Santo dentro de você. Então Ele está querendo que você se deleite nele, ande com Ele, converse com Ele, gasta tempo com Ele, seja sincero com Ele, você caminhe com Deus, relacionamento pessoal com Deus. Enquanto eu estiver orando, você ora também. Pai amado, nós nos colocamos na presença do Senhor, nós recebemos a verdade da Tua palavra. Primeiro pedido que nós queremos fazer, nós queremos agradar ao Senhor. Porque às vezes nós queremos bênçãos do Senhor, mas não entrou na nossa lista agradar o Senhor. Não entrou na nossa lista amar o Senhor. O primeiro mandamento é amar a Deus. Nós queremos isso, nós queremos aquilo, mas não entrou na nossa lista amar a Deus. Não entrou na nossa lista agradar a Deus. E a palavra do Senhor diz
que sem fé em Deus é impossível agradá-lo. Aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe, e ele recompensa quem o busca, recompensa pela graça, recompensa. Primeiro pedido aqui, nós queremos agradar a Deus. Nós não viemos na igreja só para sermos agradados. Às vezes precisamos ser exortados, às vezes precisamos ser repreendidos. Talvez viemos para a igreja para sermos agradados, ou para sair melhor, agradados, incentivados. Bom, precisamos. Às vezes não entra na nossa lista agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe e que ele é recompensador, recompensa da graça, no perdão de pecados, na vida eterna, no Espírito Santo, na presença do Senhor, nos livramentos, na vitória, na bênção do Senhor na família, no lar, no emprego, da bênção do Senhor, da salvação e a certeza de que vamos para a cidade, que o Senhor é o arquiteto e o construtor, e nada nos separa do teu amor, nada nos separa do perdão de pecados que é em Cristo Jesus, nada nos separa do Senhor, da presença do Senhor, da vitória do Senhor, da bênção do Senhor, das promessas do Senhor. Pai amado, nós viemos aqui à frente para pedir por oração, por fé. Nós queremos receber fé. Ajuda-nos na nossa fé. Senhor, muda o nosso coração nessa noite, que a gente possa sair da igreja diferente, no sentido que antes de eu querer que Deus me agrade, vamos inverter isso. Eu quero agradar a Deus. Eu quero agradar a Deus com fé genuína, arrependimento genuíno, louvor genuíno, oração genuína, porque aí o Senhor vai se agradar de nossas ofertas. Quer seja louvor, quer seja oração, quer seja dinheiro, quer seja animal, quer seja cereal. Senhor, que nós saiamos daqui com um desejo forte. Eu quero viver para agradar a Deus. Eu quero viver para agradar a Deus. Eu quero viver para me deleitar na presença de Deus. Eu quero viver para ser santo. Eu quero viver para ser cheio do Espírito Santo. Eu quero viver para agradar a Deus. Eu quero viver para ter novidade de vida. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero viver para agradar o coração de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que se aproxima dele tem que crer que ele existe. É recompensador, recompensa da graça de Deus. Aquele que o busca, Deus recompensa. Fé é a convicção de fatos que nós não vemos, a certeza do que esperamos. Deus falou, vai acontecer. Pai amado, muda o nosso coração. Nós somos peregrinos aqui na terra. Que o Senhor possa nos dar muito dinheiro, muita saúde, muita vida, muita alegria, mas essas coisas não podem se tornar o nosso Deus. O nosso dinheiro, o nosso carro, a nossa profissão não pode se tornar o nosso Deus. O Senhor tem que ser o nosso Deus. Nós temos que viver para agradar o Senhor, e nós temos que viver sabendo que somos peregrinos. Nosso dinheiro vai ficar, nossas propriedades vão ficar, nosso nome, nossa honra. Pode ser que depois de uns 20 anos ninguém nem lembra que nós morremos. Mas, Senhor, nós somos peregrinos nessa terra. Somos peregrinos, estamos indo para a cidade que o Senhor é o arquiteto e o construtor. Senhor, mude o nosso coração, que nós vivamos para agradar o Senhor, que nós vivamos sabendo que somos peregrinos
e que venhamos viver para a honra e glória do Senhor, que nada dessa vida, do que temos, do que recebemos, vire Deus no nosso coração. Nós queremos agradar o Senhor com santidade, com vida, com louvor, com adoração. Pai amado, nós apresentamos esses pedidos. Misericórdia dos desempregados, Senhor. Misericórdia dos enfermos. Nós estamos falando aqui de enfermidade difícil, que traz dor, sofrimento. Misericórdia, Senhor. Estamos recebendo cura para os pedidos que aqui estão. Emprego. Estamos recebendo também cura de lar destruído, casamento destruído. Pessoas que amaram mais o pecado do que a Deus, amaram mais seus desejos pessoais do que fidelidade ao Senhor. Misericórdia, Senhor, que haja arrependimento, que haja mudança de vida. Pai amado, pessoas que não souberam ter os bens materiais sem esquecer do Senhor. Misericórdia, que eles voltem para o Senhor e andem nos teus caminhos. Apresentamos esses pedidos diante do Senhor. Recebemos graça, amor e misericórdia.